altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o livro A Gênese, mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 2, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, uma rainha de França, 1863. Pedimos a Jesus, pedindo a Deus permissão para iniciar esse estudo, mas pedimos ajuda à espiritualidade, ao nosso codificador, Allan Kardec, à sua amada esposa, aos espíritos guias trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, a Dona Lourdinha. Pedimos entendimento, que nos ajude a entender as palavras que for lida, que ajude o nosso irmão a passar essas palavras e que nós, encarnados e desencarnados, os ouvintes, possamos entendê-lo
e guardá-lo. Peço a Ti, Jesus, peço em nome do amor, mas em nome de Deus, que peço permissão para iniciar. Que assim seja. Então vamos lá. Instinto ou instinto e inteligência. Página 87, Adilane. Mas antes eu vou ler aqui o Livro dos Espíritos, a questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. É dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente mecânica, em outros ele é raciocinado. Então, olha bem essa resposta. Vou ler de novo. É somente a 701 e a 702 do Livro dos Espíritos. 702 e 703. 702. Um instinto de conservação é uma lei da natureza? Quer dizer, é uma lei de Deus? Resposta: sem dúvidas. É dado a todos os seres vivos. Todo ser vivo. Mosquito tem instinto? Tem ou não tem? Claro que tem. A planta tem instinto? Tem. A planta é ser vivo? É. A minhoca tem instinto? Tem. Você tem instinto? Muito bem. Sem dúvida, é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns ele é puramente maquinal, em outros é raciocinado. Na planta ele é raciocinado ou é maquinal? Maquinal. Se você bota o feijãozinho ali numa caixinha com um buraquinho, o galho ele vai brotar e vai na direção da luz. 703. Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? Resposta: todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. E ademais, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, todos nós temos necessidade de viver. E a providência divina, como ele colocou aqui, que a gente estudou ali o que é a providência, que é o cuidado que Deus tem conosco, né, o cuidado da gente viver. A providência para concorrer aos desígnios da providência. Aos desígnios da providência. Tudo tem um objetivo, tanto nós, quanto as plantas, quanto os animais. Por isso ela nos deu um instinto de conservação. De novo eu vou falar do suicida. O suicida vai contra essa lei da natureza. Porque todos nós temos em nós a vontade de viver, o instinto de conservação. Está em todo mundo. Todo mundo. Todo ser vivo. Todo ser vivo. Então vamos lá.
Depois as perguntas seguirem a seguida, vai falar dos meios de conservação. Enfim, vamos lá para o livro A Gênese. O instinto e a inteligência. Item 11. Vai lá, Dilane. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo executivo da matéria? Então vamos lá. O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Então agora é isso que a gente vai estudar. A diferença entre instinto e inteligência. Quando eu ajo, até que ponto eu ajo por instinto, até que ponto eu ajo com a inteligência, onde começa o instinto, onde começa a inteligência. Isso é uma faculdade diferente, distinta, diferente, né? Ou o instinto é um atributo da matéria? Vamos lá. Lê aí o instinto. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. Ponto. Por exemplo, quando eu coloco a mão no fogo, eu penso assim, numa panela quente, eu vou pegar ali a panela, não sei que ela está quente. Eu penso, digo assim, não vou colocar, vou tirar a mão da panela quente, porque senão ela vai queimar os meus dedos. Eu faço isso? Ou eu tiro de repente, rapidamente? Então, é um instinto. Eu não pensei, eu puxei o braço. É o que ele está dizendo aqui, ó. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Eu também estou piscando o olho. Você já parou para pensar quantas vezes você já piscou o olho hoje de manhã? A gente não pisca toda hora? Isso é instintivo. Eu não estou pensando, vou piscar os olhos. Eu agora estou piscando consciente, porque eu estou falando, mas toda hora a gente pisca. Por quê? Para banhar aqui o globo ocular, né? Proteger, banhar com... Eu não sou oftalmologista, nem sou médico, mas é para proteger o globo ocular. A gente precisa de vez em quando fechar os olhos mesmo, a gente não consegue ficar o tempo todo de olho aberto, né? Isso é instintivo. Então é um ato que, como a Dilane leu, involuntário, tendo em vista o quê? A sua conservação. Então isso é involuntário. Agora, nesses atos não tem reflexão nem intenção, nem premeditação. O que é premeditar? Eu pensar antes de fazer. Eu tirei a mão da panela quente rápido. Eu fui num abismo. Semana passada a gente começou a estudar. Eu paro ali. Não, isso aqui não é para mim. Perigo, né? Você tem uma repulsa do abismo. Continua. É assim que a planta busca o ar, se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme necessário, que as plantas
trepadeiras se enroscam em torno do apoio ou se prendem com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem conforme as estações para os climas propícios, que constroem sem receberem nenhum ensinamento, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas crias, armadilhas para prender a presa, de que se nutrem. É assim também que manejam habilmente as armas ofensivas e defensivas, de que são providos. É ainda pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe protege seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Entendeu? Semana passada a gente viu isso, né? Ela colocou aqui para recomeçar, não entendi, mas tudo bem. E nunca é demais a gente estudar. Esse aqui é um ponto muito interessante, muito interessante. Então ele colocou aqui muito bem, né? Como funciona o instinto. A aranha não ensina a aranhazinha como construir a teia, mas quando ela crescer ela vai fazer a teia igualzinho fazia a mãe, é instintivo. O João de Barro não ensina como construir ali o seu abrigo, mas o outro ela vai fazer igualzinho os pais fizeram. Agora, o que você vê? O João de Barro é o João de Barro desde que ele é João de Barro. O homem construiu a sua casa inicialmente na pedra, fazia os abrigos. Hoje, olha o abrigo como é diferente. O passarinho, por mais bonito que ele seja, ele constrói o abrigo dele do mesmo jeito, desde que ele é passarinho. A aranha constrói a teia desde que é aranha. Olha aí o instinto. Continua. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, como os movimentos espontâneos, para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio, ou ainda o piscar das pálpebras, para regular o brilho da luz, o abrir automático da boca para respirar e etc. Bem claro, né? Vamos lá. A inteligência se revela por atos voluntários refletidos, premeditados e calculados, segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo, aquele que denota reflexão e intenção é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é uma guia segura que não se engana jamais. A inteligência, só porque é livre, está por vezes sujeita ao erro. Se o ato instintivo
não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, não obstante, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admitirmos que o instinto procede da matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente. Por certo, mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, mas a inteligência sim. Então, o instinto não procede da matéria, porque é uma espécie de inteligência, mecânicos num, mais reflexivo em outros, como ele colocou aqui, ele colocou ali em cima e na 702, como nós vimos. Ó, o instinto de conservação é uma lei da natureza. É dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência. Em uns, puramente maquinal. Em outros, ele é raciocinado. Tá? Continua aí, Edilene. Se ele é atributo, é aí, né, que eu estou? Se eu considerarmos o instinto a uma inteligência rudimentar, como explicar que, em certos casos, ele seja superior à inteligência que raciocina? Que ele dê a possibilidade de executar coisa que ela não pode realizar. Se ele é atributo de um princípio espiritual especial, que venha a ser esse princípio. Visto que o instinto desaparece, esse princípio seria então destruído? Se os animais são dotados apenas do instinto, seu destino é sem solução, seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, o que estaria em desacordo com a justiça e com a bondade de Deus? Segundo uma... Sei que o senhor estava dormindo. Não, Segundo uma outra teoria, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, atingindo um certo grau de desenvolvimento. Esse princípio inicialmente tiver apenas as qualidades do instinto. Sofreria uma transformação que lhes daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Então vamos lá. Eu vou ter que ler de novo para eu raciocinar um pouco. Está dormindo? Não, estou prestando atenção, Adilene. Ah, tá. Tem ninguém dormindo aqui. Porém, eu preciso da entonação correta aqui para eu entender. Ele começa lá em cima perguntando, afirmando: o instinto é um guia seguro que não se engana jamais. Não se engana. A planta corre para o sol, bota o caroço de feijão
na caixa, que faz um buraquinho, que ele vai naquela direção, na direção da luz, na direção do ar. É um instinto. Ele não se engana. A inteligência, só porque é livre, está por vezes sujeita a erro. Quantas vezes a gente raciocina e raciocina errado? Não é? Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, não obstante, uma causa inteligente. Se o ato... Porque isso aqui tem que ler bem devagarinho para a gente entender, compreender. Eu levei tempo para entender isso. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, não obstante, uma causa inteligente. Ele não tem o caráter inteligente, mas ele revela uma causa inteligente. Por mais rápido que eu tirei a minha mão do fogo, a causa inteligente é para não queimar a minha mão. Se eu pisco, que é mecanicamente, para, como ele colocou ali na frente, proteger a vista, né, da luz solar, enfim. Ele revela, não obstante, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Previdente, quer dizer, está nos prevenindo. Se admitirmos que o instinto procede da matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente. Então, logo, o instinto não pode ser da matéria. Porque ele revela um ato inteligente, então ele não é da matéria, ele é do espírito, é do princípio inteligente. A dormideira, mecanicamente, ela se fecha quando alguém toca nela. Aquilo é instintivo, para sua proteção. Por certo, sendo assim, por certo, mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, mas a inteligência sim. Então, se o instinto procedesse da matéria, ele é mais previdente do que a própria alma, já que o instinto não se engana e a alma se engana. O nosso raciocínio pode ser errado, o ato instintivo não. Se considerarmos o instinto uma inteligência rudimentar, como explicar que, em certos casos, ele seja superior à inteligência que raciocina? Que ele dê a possibilidade de executar coisas que ela não pode realizar. Então vamos lá. Se ele é uma inteligência rudimentar, como que em certos casos ele é muito mais, ele é superior à inteligência propriamente dita? Aí ele vai explicar aqui, ó, mais na frente, né? Mais uma pergunta, aliás. Se ele é atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Que princípio é esse? Visto que o instinto desaparece, esse princípio seria então destruído? Porque à medida que você vai se desenvolvendo, a inteligência vai substituindo o instinto. Hoje a gente age mais com a inteligência do que no princípio do homem primitivo. Mais com a inteligência do que o próprio animal. O animal tem inteligência? Tem. Mas ele age instintivamente, mais instintivamente do que com a inteligência, embora ele tenha inteligência também. Se os animais são dotados apenas de instinto, seu destino é sem solução. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, o que estaria em desacordo com a justiça e com a bondade de Deus. Por isso que nós falamos, o animal não age somente por instinto. O instinto nele é mais usado do que a própria inteligência, mas ele tem inteligência também. Você vê animais fabricando ferramentas.
Ferramentas. Quando lá o macaco pega um galho e ele enfia no buraquinho da abelha para tirar o mel, ele fabricou uma ferramenta. Ele pegou um galho fino que caiba naquele buraco, ele enfia ali e tira. Ele não meteu o bocão lá. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Segundo uma outra teoria, o instinto e a inteligência teriam um único e o mesmo princípio. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente tivera apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Essa é a teoria correta. Enfim, uma última hipótese, que, em suma, se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e está de acordo com o que o Espiritismo nos ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais são os protetores e os guias, que eles os envolvem com seus eflúvios fluídicos e que o homem muitas vezes age de uma maneira inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se, além disso, que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres em que a razão é fraca. Ora, de acordo com esta hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Não pertenceria como propriedade particular ao ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria a andadeira com a ajuda da qual se sustenta a criança, que ainda não sabe andar. Então, do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam os seus protegidos entregues a si mesmos, à medida que eles podem se guiar pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria a ação de uma inteligência estranha na plenitude da sua força, suprindo a insuficiência quer de uma inteligência mais jovem, compelindo-a a fazer inconscientemente para o seu bem o que ainda é incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como acontece com o homem da infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Esse ditado é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é outro senão o Espírito protetor que vela pelo ser incapaz e de proteger com o uso da sua própria razão. Pode-se ir mais longe nesta ordem de ideias. Por mais racional que seja essa teoria, não resolve todas as dificuldades da questão. Para averiguar as causas, é preciso estudar os efeitos, e a natureza dos efeitos pode-se deduzir a natureza das causas.
Se eu tenho que ler tudo para entender, e vocês entenderem também, porque a resposta está lá embaixo. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos em primeiro lugar uma unidade de vista e de conjunto, uma precisão nos resultados que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Por outro lado, reconheceremos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamentos e, por conseguinte, com a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e de vontades, incompatível com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produz desde a origem dos tempos e em todas as regiões, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais apresentar defeito. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não pode ser exclusivamente material. Então, material a gente já sabe que não é. Está vendo como é que é complexo esse estudo? Não é fácil você pegar de cara, não. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se imaginarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a uniformidade que preside em todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recursos o indivíduo possui em si mesmo e na sua inteligência, eis porque ele se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. De acordo com essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia sempre seguro, o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível de forças atrativas da matéria, existe realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, ele não poderia ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Então, ele está passando aqui diversas teorias. Ele não é um produto da matéria, isso não é. Isso aqui a gente já viu que não é. Ele conserva a vida. Ontem mesmo eu vi uma passagem em que a cobra entrou no ninho da galinha. Deus foi bicada na cobra, muita, para proteger os seus filhotes. O outro, um animal bem frágil, nem me lembro qual o animal, foi um jacaré. E ele caiu de bico de mordida em cima do jacaré, na cabeça dele, colocando em risco a sua própria vida para salvar os seus filhos. Então, esse ato instintivo não é um produto da matéria, não é. Mas vamos lá que ele continua aqui.
Essas teorias não anulam absolutamente o papel dos espíritos protetores. Também a teoria de que o instinto vem do espírito protetor, isso não é verdadeiro. Agora, que o espírito protetor atua junto àqueles que mais dificuldade têm, é claro que atua. Que atua junto das crianças, claro que atua. Mas ele não substitui o instinto. Como disse a teoria ali atrás. Essa teoria não anula absolutamente o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato observado e comprovado pela experiência. Entretanto, deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que, em parte, algumas ela tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz Ele mesmo os cegos, porém confia a inteligências livres o cuidado de conduzir os que veem com clareza, para deixar a cada um a responsabilidade pelos seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e um meio de se adiantarem, segundo a forma pela qual se a desempenham. Depois eu vou falar de tudo aqui, tá? Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e nenhuma tem uma característica suficiente de autenticidade para ser tida como a solução definitiva. A questão, por certo, será resolvida um dia, quando estiverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, é preciso nos limitarmos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, com certeza, que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é, a soberana bondade e a soberana justiça. Como o instinto é o guia e as paixões são as impulsoras da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes o instinto e as paixões se confundem nos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana que nem sempre se presta suficientemente à expressão de todas as nuances. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que é essencialmente considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um determinado tempo, ele pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de as criaturas serem induzidas a elas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais do que do instinto. O que principalmente as distingue do instinto é que elas são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, variam de intensidade e de natureza segundo os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. A partir desse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, retardando a sua desmaterialização. Elas se abrandam com o desenvolvimento da razão. O homem que só agisse por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria sua inteligência adormecida. Seria como a criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse usar as próprias pernas. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se extingue por si mesmo.
as paixões são domadas somente pelo esforço da vontade. Todos os homens passaram pelas fileiras das paixões. Aqueles que não as têm mais, que por natureza não são nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, nem fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência das suas existências anteriores. Eles foram purgados do upgrade. Olha, a gente já concluiu, tá? Eu vou falar já já. É injusto dizer-se que eles têm menos mérito ao fazer o bem do que aqueles que precisam lutar contra as tendências, suas tendências. É que estes já alcançaram a vitória e os outros ainda não. É a conquista que a gente falava. Não, mas quando a alcançarem, eles serão iguais aos primeiros. Farão o bem sem pensar nele, como as crianças que leem corretamente, sem terem a necessidade de soletrar. São como dois doentes, dos quais um está curado e pleno de forças, enquanto que o outro está convalescente e cambaleia a caminhar. São, enfim, como dois corredores, dos quais um está mais perto do ponto de chegada que o outro. Caramba, quanta informação! O que Kardec fez aqui? Ele trouxe várias teorias para explicar o instinto. Então ele disse também lá no meio que isso não é fácil de se entender. Está faltando dados, falta dados, que mais para frente a gente vai compreender. Agora, a gente tem que partir do princípio da inteligência, da observação. Então, o que a observação está dizendo? Aqui um anjo da guarda, um protetor, substitui a criança, e ele que é um instinto, o instinto procede dele? Não, isso não é verdadeiro. Eles protegem, mas não é verdadeiro. Que o instinto procede da matéria? Também isso não é verdadeiro. Não é. Então, a razão diz o seguinte, que ele vai se desenvolvendo, ele vai diminuindo à medida que a razão se desenvolve, que a inteligência se desenvolve. Ele vai diminuindo na proporção do desenvolvimento da razão. Mas ele nunca fica nulo. O instinto nunca é nulo, sempre pertence ao ser vivo. E quando ele fala das paixões, as paixões, todos nós passamos pelas paixões, todos nós. E a inteligência é que vai fazendo você eliminar essas paixões. Ele deu aqui um monte de exemplo de paixão. O sexo não é uma necessidade natural? A paixão é o exagero. O se alimentar não é uma necessidade natural? A gula é um exagero. E por aí vai. O sentimento natural, uma necessidade natural, o exagero desses sentimentos ou dessas necessidades é que é a paixão. E você vai combatendo isso não instintivamente, e sim racionalmente. Então, o instinto é uma espécie de inteligência, mecânicas em alguns e mais racional em outros. Como é que a planta vai em direção à luz? É instintivo. É instintivo, ela não está raciocinando, ela não está pensando, é instintivo. Assim como acontece com os animais. Lá o João de Barro estende o bítico, ele sabe de onde vem o vento do inverno. Então ele faz a porta da entrada contrária aos ventos que soprarão no inverno. Poxa, João de Barro é inteligente para chuchu. Não, aquilo é instintivo. Ele age assim desde o princípio. E por aí vai. Então, basicamente é isso. Você vai usando mais a inteligência e menos o instinto.
Eu vi uma briga de leões em que um grupo destruiu um outro, quebrou a coluna dele, deu uma pena do bichinho. Nossa. Eles estavam brigando ali por causa das fêmeas. E aqueles expulsaram aquele que estava chegando, deram uma surra nele e condenou aquele leão à morte. Porque ele com a coluna quebrada, com muita dor, ele não conseguia mais se mexer e ficou parado. Tadinho. Daqui a pouco vem as hienas, enfim, é a lei. A lei. Ele, lá daqui a pouco ele vai falar aqui por que a destruição dos seres uns pelos outros, né? Por que essa destruição? Isso é instintivo, é sobrevivência. Então a nossa dura realidade. A gente fala, a Dilane falou aqui, tadinho. Realmente, a gente sente compaixão, mas a gente não mata o boi para comer? Não mata o frango para comer? E como eles são reproduzidos em escala alta, até de maneira desumana? Pois é. Então a gente vê que no estágio atual, nós estamos bem próximos ainda desse ato instintivo. Tudo isso é um processo. Tanto quanto o princípio inteligente passa por esses processos agressivos da natureza. Muito agressivos. Tem um passarinho, o tal do cuco, todo mundo acha bonitinho, né? Cuco, cuco, coloca no... Ele entra e sai na casinha do relógio. Você sabe como é que ele é criado? A mãe vai no ninho de um outro passarinho, a mãe que está chocando, ele empurra com o bico todos os ovinhos daquele ninho, joga no chão, quebra, e coloca o ovo dele ali. E deixa que um outro pássaro choque, cuide daquele bicho, dê alimento e tudo. Sem vergonha, né? Instintivo. Por que aquela mãe não choca? Não faz igual a outra? Então tudo isso está na sabedoria ela de não Deus. choca, então ela bota o outro para chocar o filho Ela bota dela. o outro para chocar. Eu vi isso no outro dia. Coloca aí, como choca o cuco. Coloca no Google para você ver. Que isso? Como choca o cuco. Danadinho. Mas ele faz isso desde que ele é cuco. Para que haja um equilíbrio na natureza. Aí ela mostrou lá, eu vi no filmezinho, né? Que o ninho tinha 4 ovos. O sem vergonha jogou os 4 ovos no chão e botou o ovo ali para outra chocar, porque o ovo dela é do tamanho do ovo do outro. Aí está faltando ainda algo em nós para melhor compreendermos tudo isso, como colocou Kardec. Você está vendo como isso não é simples? Basicamente, o que a gente entendeu aqui, depreendeu do que Kardec falou, é que é uma espécie de inteligência, mecânicos em um, mas raciocinado em outros. Bom, é o que dá para se resumir. Olha só que coisa aqui. Então vamos, deixa eu ver aqui. Ia procurar no Livro dos Espíritos, mas eu ia demorar. Deu para entender? Né? A gente vai aqui então, para a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Se não ficou bem entendido, o que a gente faz? A gente repete na aula que vem todo esse capítulo do instinto novamente, até a gente entender muito bem.
que a gente está no capítulo 3, no capítulo do bem e do mal. Agora você vai ver que nesse capítulo a gente estudou hoje o instinto e a inteligência. Mas a gente antes estudou a providência divina. E semana que vem, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Eu vi aqui a Adilane falando aqui, essa semana aqui, ontem ou anteontem, tadinho, vão comer os cachorros, vai vir comida de cachorro. A gente se dói, né? Bichinho tão bonzinho, animais domésticos. Aí falamos do outro lá dos orientais, lá do outro lado, do chinês que come cachorro. Eles são maus, comem o cachorro. Aí dizem assim, mas vocês comem o boi. Você já viu o olhinho do boi? Do bezerrinho, que bonitinho? E como alguns amam o dono, quando ele é criado ele juntinho? Não tem diferença. Tem diferença. A nossa capacidade de raciocinar é que tem que buscar outras formas de alimento, de proteínas. Mas você vê gente viciada naquele tipo de proteína animal. Eu não estou falando nada contra ninguém não, tá? A carne alimenta a carne, é uma necessidade, a gente vai ver aqui. Nada contra ninguém. Eu mesmo não sou vegetariano. Em parte, eu evito muito. Carne vermelha eu já não como mais, por causa dos trabalhos. Né? Evito muito. Ah, você não gosta? Ah, eu gosto, sempre gostei. Mas não como. Por disciplina. E já não sinto nem mais vontade. Já fui um carnívoro. Sou um vegetariano? Ainda não. De vez em quando eu como aí uma carne de frango, um peixe, gosto de peixe. Mas por força do trabalho também a gente evita. Come o mínimo possível. Vai substituindo. Então a gente vai se educando. Agora, há casos, eu já vi casos de pessoas que deixaram de comer completamente a carne vermelha e o espírito disse que não, você não pode deixar de comer. Você evita comer no dia do trabalho, mas você precisa, porque ela estava ficando depauperada. Né? Então vamos lá. Agradecemos aqui ao nosso Kardec por este trabalho, a sua esposa. Agradecemos ao nosso patrono, professor José Jorge, a Camilo Flammarion e a todos os guias aqui presentes, ao Altivo, que nos inspiraram no estudo complexo desta manhã, trazido no livro A Gênese, pelo mestre Kardec. Que ele nos abençoe, que ele continue a nos inspirar e que Deus abençoe a ele e a todos vocês. Agradecidos, que seja então em nome desses benfeitores, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os trabalhos e estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. O senhor parou aonde, na Gênesis? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Próximo é dia 4. O senhor parou